A paz do Senhor, povo de Deus. Queria perguntar quem que está alegre nesta noite. Eu estou alegre, irmãos, porque nós estamos na casa de Deus, estamos na casa do Pai, e na igreja tem conforto, irmãos. Na igreja tem comida gostosa, comidas deliciosas, que é a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para nossas vidas. Irmãos, quero dizer para vocês que para mim é um motivo de alegria de estar aqui trazendo a palavra de Deus, agradecendo ao meu Deus, o meu Jesus, por ter me dado fôlego de vida. Passei já por tantas vezes pelos vale da sombra e da morte, como diz o Salmos 23, mas não temeremos o medo. O servo de Deus, aquele que se dedica às coisas do Deus, mesmo que ele veja a morte nos olhos, mas ele não se espanta. Porque se ele viver, é ganho, e se ele não viver, também é ganho, irmãos. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria perguntar nesta noite, Jesus é teu pastor? Diga sim. Jesus é nosso pastor. Quem tem Jesus como pastor não falta nada, irmãos. Tem conforto, tem, em primeiro lugar, conforto espiritual, e depois materialmente, irmãos. Mesmo que a enfermidade chegue, mesmo que a luta chegue, mas esse amor grande que Jesus tem por mim e por você não pode separar nós da presença dele. Quanto mais vem as lutas, mais as dificuldades, mais vamos abraçar o nosso Jesus e vamos caminhar com ele de mão pegado, pelas pisaduras deles nós já somos sarados. Irmãos, como foi bom que um dia esse Jesus chamou eu e você. Quando ele trouxe nós vamos com um fardo tão pesado, irmãos. O meu fardo seria mais de 1000 quilos. Mas cada oração, cada joelho no chão, Jesus cortava um pedacinho da minha cruz. E foi ficando leve, leve, irmãos. E quando eu vi, não tinha peso mais. Porque a oração, o jejum, a consagração. Irmãos, vocês não sabem o efeito de uma oração. O efeito da oração, irmãos, quando nós oramos, é fechada as portas do inferno, mas as portas de Jesus Cristo celestiais do céu é aberta sobre nós, irmãos. Eu só tenho para dizer para vocês que eu estou alegre com esse meu Deus, alegre com esse meu Jesus. Os irmãos sabem que as lutas pesadas que eu passei, que olha, não é para qualquer um não, irmão, é só quem está firmado na rocha que é Jesus Cristo. E se a vida da gente estiver na rocha que é Jesus Cristo, porque se estiver na areia vai afundar, não vai aguentar, irmãos. Para quem me conhece, os irmãos sabem. Mas em breve, irmãos, eu estarei dando um testemunho na igreja. Em breve eu estarei. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e se inclinou para vocês. Nós temos que ser em Deus, fé de Cristo, povo de Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se consagrar. É tempo de renunciar ao pecado. E somente Deus, somente Deus, somente Jesus Cristo, irmãos. Porque os dias maus estão chegando. Os dias maus estão chegando para mim, já chegou. E eu não sei o que lá na frente ainda vou enfrentar. Mas uma coisa eu estou certa, que nós estamos na mão desse Deus. E nós não vamos cair mesmo que nós nós não vamos morrer, porque lá no outro mundo nós estaremos vivos por Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Aquele que mora em Cristo, a hora que ele tombar, esse corpo tombar, irmãos, nós temos a luz divina, não estamos na escuridão, irmãos. Por isso que é bom, irmãos, estar nos cultos presentes, irmãos, oração, ser pessoas boas, pessoas de fidelidade, fazer o bem, serem parar a quem, irmãos. Tudo para tudo tem um propósito. Quem faz a vontade de Deus tem um propósito, só tem a ganhar, irmão. Mas quem faz a vontade do mundo só tem a perder, irmãos. Só tem a perder, irmãos. Eu quero agradecer as irmãs que estão toda quinta-feira comigo orando aqui, que estão aqui orando comigo, oravam no faxinal e oram comigo. Mas, irmãs, eu queria dizer para vocês que, através da oração de vocês não têm me deixado sozinhos, vocês só têm a ganhar. Vocês só têm a ganhar. Irmãos, queria falar para os irmãos, o Espírito Santo de Deus toca forte no meu coração. Você quer viver, você quer ter vida com abundância.
Você quer ficar velhinho nessa terra? Levanta a tua mão e diga que você quer. Eu quero. Mas e quando você estiver aqui, irmão? O que você quer fazer nesse mundo? Só ocupar esse mundo, irmão? Não, Deus tem um objetivo para nós, irmãos. Um objetivo de nós servir a Deus, de orar, buscar as ovelhas perdidas. Quando alguém vem com sofrimento, irmãos, chorar com elas, colocá-la no ombro, chorar. Se tiver que chorar, chorar. Se tiver que se alegrar. Queria dizer para os irmãos, não tenha medo da morte. Um dia que nós passar desse mundo para o outro, irmãos, nós vamos viver lá com Jesus Cristo. Vocês querem ir com Jesus Cristo? Eu quero ir. Nesse grande dia que Jesus me buscar, eu quero ir de mão pegada com Ele, caminhando junto com Ele, porque Ele é meu consolador, irmãos. É o consolador de vocês também. O Senhor diz assim nessa noite: não temas. O Senhor diz para quem está enfermo nesta noite: eu quero te curar, eu quero te libertar de todas essas enfermidades. Irmãos, como é bom que Jesus escolheu nós, porque quando Ele trouxe nós éramos doentes para a igreja. Eu vim muito doente, uma depressão maligna, uma tentação maligna, irmãos, que só a misericórdia de Deus para ter aguentado aqueles 25 anos. Deus estava me segurando na mão dele. Mas quando vim para os caminhos do Senhor, irmão, Deus pegou e trocou até minhas vestes, aquelas vestes escuras, irmãos, aquela capota preta de Satanás, e Ele me colocou uma veste branca, me colocou uma túnica branca, e colocou um cântico na minha boca, e disse: filha minha, agora pode deixar que eu vou te cuidar. Tinha 10, 20 Deus, nenhum poderia me ajudar, mas somente um Deus que pode me ajudar, que é Jesus Cristo. Esse Jesus que morreu. Irmãos, eu não tenho nem um dia um arrependimento de seguir os caminhos do Senhor, porque quando eu não conhecia Jesus, eu era uma mulher sofrida. Eu sofria muito, mas a partir do dia que eu conheci Jesus Cristo, Jesus colocou vitória nas minhas mãos. O meu objetivo é estar nesse mundo, irmãos, fazendo o bem sem reparar a quem. Ganhar almas para Jesus. Nós não podemos ficar aqui nesse mundo só por estar. Queremos aproveitar as coisas do mundo, não. Nós temos que aproveitar as coisas celestiais do nosso Deus. Glórias a Ti, Sereniaste, que Senhor. Hoje eu estava falando bastante das mães, né, irmãos? O dia das mães é todos os dias. Quantas vezes os filhos chamam as mães por dia? Quantas vezes mãe daqui, mãe de lá? E assim o dia todo, né, irmãos? Queria que o presbítero assista um pouquinho. A palavra de Deus é Salmos 145 e versículo 18. Deus, Ele está perto daqueles que buscam eles. Muitas vezes você pode dizer assim: eu não conheço Deus, eu não conheço Jesus, mas sabe como é que você conhece? Através da oração, através da tua fidelidade. Nós podemos estar orando, nós não vendo Jesus, mas Ele está aqui. Daqui a pouco Ele se manifesta a glória sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Ó, irmãos, o que a palavra de Deus diz, Salmos 145 e versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, ao invocar o nome do Senhor Jesus, e de todos os que invocam em verdade. E Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e os salvará. Deus está perto daqueles que buscam, não vale a pena. Vale a pena você ter deixado, talvez, e outros passeios, hoje estar na casa de Deus, na casa do Pai. Deus, Ele preparou este lugar aqui. Ele prepara o lugar para nós buscar a Ele. Se chegar a Deus e Deus se chegar a nós. E nós conhecendo Jesus, irmãos, quando nós dobramos nossos joelhos. Quem que eu já orou assim, sentiu uma coisa gloriosa aqui dentro, assim, uma paz, uma alegria? Vocês já sentiram isso, irmãos? Quem sentiu isso, levanta a sua mão. É muito bom, né, irmãos? Você diz: Jesus está comigo.
Vocês imaginam, irmãos, olhando pelo olho da minha fé nesta noite, como Jesus está alegre, está contente de ver vocês aqui. Quantas pessoas que poderiam estar aqui, né? Uma palavra de Deus fala em Salmo 122, alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos convites, irmãos, eu tenho feito durante a semana para as pessoas. Quantos convites você tem feito? Mesmo que elas ganham não, mas vamos insistir, né? Vamos insistir. Glória a Deus. Palavra em Lucas 10, versículo 38. Glória a Deus. Eu nunca me canso, irmão, de falar, de aconselhar as pessoas, nunca deixar de orar, irmãos, porque todas as minhas batalhas espirituais, tudo que se levantou contra mim, e ainda vou dizer que se levanta ainda contra a minha vida, mas eu venço em oração. Pode vir o exército inteiro de Satanás, mas você pode, só você e Jesus, e vocês derrubam aquele exército, eles caem tudo por terra. Nós podemos entrar hoje num lugar ruim, nem vou dizer aonde, mas se Jesus entrar com nós, ele não tenha medo. A pastora tem que ser valente na presença de Deus. Não ser valente em coisas do pecado, mas eu quero dizer valente em oração, fidelidade. Se alguém chegar agora aqui e dizer assim, olha, ali tem um centro de Umbanda, será que você pode entrar lá dentro e fazer oração? Amém, estamos prontos e vamos para lá, porque o maior vai junto com nós. Ó, lá está acontecendo tal coisa. Convida Jesus e vai. Jesus vai comigo, vai com vocês, amém? Lucas 10, versículo 38 até o 32. Puxar um pouquinho na orelha das mulheres nesta noite. Não poderia deixar de trazer uma palavra para as mulheres, né? Queria perguntar nesta noite, quem quer ser Maria? Eu quero ser Maria. Levante tua mão, mulheres. Eu quero ser Maria, não quero ser Marta. A Marta ouvia a palavra, mas ela não dava crédito à palavra, mas Maria não. Maria escolheu a boa parte, né, irmãos? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, e recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus. Irmãos, Maria se assentou aos pés de Jesus Cristo. Que bom se Jesus, nós pudéssemos se sentar aos pés de Jesus Cristo. Mas sabe como é que nós se sentamos? Nos pés de Jesus Cristo, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós louvamos e quando nós pegamos e demos para a igreja, nós se sentamos nos pés de Jesus Cristo. Ouvia a sua palavra, Marta, porém, andava distraída e muito serviço. Então se aproximou-se e disse, Senhor, não se dá de minha irmã que deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, irmãos, nós vamos para a igreja, vamos escolher a boa parte, né, irmãos? Aquela parte boa que Maria fez, né? Ela se sentou-se aos pés de Cristo, de Jesus, e ela estava ali. Quantas nesse mundo existem muitas Maria, existem muitas Marta. A Marta é aquela que ela dá ouvido à palavra de Deus, mas ela se preocupa mais com os afazeres dela, né? E Maria não. Maria é aquela que ela pode estar cheia de serviço, cheia de, né? Mas ela ainda escolhe a boa parte. Vamos ser como Maria, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Marcos 13, versículo 30 a 31. Irmão, essa palavra, eu tinha mudado uma palavra, estava escrito lá em casa, de repente, eu estava orando, de repente o Senhor trouxe todas as pregações diferentes.
eu pela minha carne, eu ia trazer aquelas palavras, o Senhor mudou. Marcos 12, versículo 30, 31. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Não põe em primeiro lugar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Primeiro a Deus, irmãos. Primeiro a Deus. Porque quando eu amar a Deus sobre todas as coisas, sabe o que ele vai acontecer? Ele vai cuidar dos meus filhos, ele vai cuidar dos meus. Ele vai cuidar da esposa, ele vai cuidar do esposo. Em primeiro lugar, irmãos, eu não posso cuidar de ninguém, vocês não podem cuidar de ninguém, mas Deus pode. Tem que ter crédito com Deus, irmãos. Quando vem o pensamento ruim, vai acontecer tal coisa, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a defesa do pensamento, irmão, que ele tem trazido para mim. Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que é, irmão, amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus antes do serviço, antes do passeio, antes de uma janta que alguém convide você. Primeiro a Deus, irmãos. Irmãos, querem ficar bravos comigo? Fique. Não me convide terça, não me convide sábado, quinta, que é o dia da oração. E eu não perco um culto por causa de qualquer outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos tudo nós aqui dentro, mas daqui a pouco cada um vai pegar a sua casa e vai para a sua casa. E com quem que você vai ficar lá dentro da casa? Com Deus, com Jesus, irmãos? Você não se sente sozinho, irmãos. Ninguém pode ajudar ninguém, mas o nosso Deus pode ajudar. Tem gente que confia no carro, tem gente que confia no cavalo, tem gente que confia no serviço, tem gente que confia no homem. Não, irmãos. É em Deus e Deus e Deus. É em nome de Jesus, Jesus e Deus. Porque Deus não deu poder para ninguém. Ele só deu poder para Jesus no céu e na terra. E nós estamos na terra. Jesus está com nós aqui na terra, irmãos. Não podemos fazer idolatria, idolatrar pessoas. Não podemos idolatrar bens materiais, irmãos. Eu já me desliguei de tudo, irmãos. Apenas o que eu tenho é para mim viver até o dia que Deus quiser. Eu não tenho essa ganância, irmãos. E não quero, porque eu vi que isso aqui não vale a pena. Porque a pessoa, quando ela está agarrada em bens material, em bens desta terra, até sofre para morrer, irmãos. Sofre para morrer. Porque ainda o pensamento está ligado nas coisas materiais. Mas, irmãos, quer dizer, claro, que nós, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar, buscar o pão de cada dia. É necessário, né? Porque até a formiguinha trabalha, né? Mas só nós não podemos ficar pegados, né? Temos que se apegar em Deus. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, quando nós levantamos de manhã, irmãos, já temos que profetizar sobre nossas vidas, que nós tenhamos um dia bom, que Deus cuide da nossa família, que Deus guarde nossos filhos na escola, e ter aquela fé. Uma fé, ela nasce de dentro para fora. Não é de fora que vem para dentro, é de dentro para fora que nasce aquela fé, aquela esperança, aquela alegria. Quem que não passou já por lutas? Quem que já não perdeu sono de noite, não dormiu de preocupações? Mas lance sobre as mãos de Cristo. Uma palavra em Salmos 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu minha oração. E ainda Jesus diz que Ele coloca um cântico de louvor. Irmãos, dentro da minha casa, às vezes eu faço um culto, só eu e Deus. Só eu e Deus lá dentro. Eu canto, eu louvo. Daqui a pouco eu sinto a presença do Espírito Santo. Daqui a pouco eu já não ando no chão, eu ando nas alturas. Irmãos, vocês não sabem o que a presença de Deus, como é bom buscar a Deus. Vocês não sabem quando o Espírito Santo de Deus chega ali e coloca alegria, coloca unção, coloca cântico.
Se vocês experimentarem um pouquinho disso aqui, nunca mais vocês vão querer largar de Cristo, de Jesus Cristo. Jesus conhece o meu coração, conhece o coração de cada um. Nada passa despercebido da presença de Deus, aleluia. Nada desse mundo vai me tirar desse amor de Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós vamos andar com Jesus Cristo um dia na partida, quando nós ir, e ele vindo de encontro com nós, e dizia, você, filha minha, filho meu, você fez a vontade minha lá na terra, pregou o evangelho, renunciou ao pecado, agora você vai comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu nunca esqueço uma cunhada minha, bem católica, ela ajudava o padre, sempre ajudava, agora, né, coitada, não pode mais, porque já está praticamente 80 e poucos anos, quase numa cadeira de roda, e ela perdeu um filho com 15 anos, irmãos. E naquela noite ela chorava muito, meu irmão chorava muito. Sabe o que é perder um filho com 15 anos? E ela dizia que o único conforto que trazia no coração dela, porque o filho dela morreu na segunda-feira, mas sábado ele estava na igreja e tinha tomado a Santa Ceia. Ela dizia que aquilo que consolava ela, irmãos, porque ela tinha fé, né? O fé dela, irmãos, do tipo dela, mas ela tinha fé, né? E ela dizia que era o único consolo que consolava ela. Dizia, meu filho estava sábado na igreja, estava lá, irmãos, quando vocês iam para a igreja, irmãos, fechadas as portas do inferno, e as portas do céu é abertas, irmãos. Satanás tem uma raiva tão grande de vocês irem para a igreja. Satanás tem uma raiva tão grande quando ele vê o povo que se reúne no nome dele, de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus, eu estou vendo irmãos aqui que não podem nem ficar de pé, que estão com dores, mas eu vou orar por vocês, vou repreender e vou dar a voz de Deus esta noite, a voz de Jesus Cristo, porque Isaías 53, versículo 4, está escrito que Jesus já levou todas as enfermidades, todos os males, e não é para nós aceitar, irmãos, não aceite. Talvez você está quietinho ali, está tocando essa dor, não. É assim mesmo, não aceito, porque eu não aceitei o câncer e eu não tenho mais, irmãos, e não aceito, e você não aceita, aleluia. Não aceita essa dor na costa, não aceita essa enfermidade, porque sabe por quê? Satanás gosta assim, quando uma pessoa fica doente, a pessoa fica, ai, está me doendo, ai, isso, aquilo. Eu sei que não é fácil, mas se você fazer uma oração e ter a voz de Deus, vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vocês não sabem como Satanás está ali fora, furioso contra nossas vidas, mas nós não temos medo, porque o nosso Deus é maior, irmãos. O nosso Deus é muito grande. Esse dia uma pessoa perguntou assim para mim, mas escuta, será que Deus é um homem? Como é que é? Eu disse, pois olha, eu só vou dizer que o tamanho do meu Deus é muito grande, porque eu não sei o tamanho dele, mas eu sei que o tamanho dele é grande, porque ele segura esse mundo, segura eu e você na palma da mão, irmão. Então eu não sei o tamanho dele, tudo é dele, aleluia. De glória para a cheaste, que merece lá na área, Senhor. Purificado para a tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, estou sentindo tanta presença do Espírito Santo. Queria perguntar quem está sentindo. Eu estou sentindo. Aleluia, se você não está sentindo, alguma coisa irada está acontecendo na tua vida. Irmãos, tem irmãos que a gente tem que pegar, cantar e louvar e orar para o fogo pegar. E assim mesmo o fogo não pega. Mas eu creio que busca a Deus com um pouquinho de oração, ele já está aceso. Aleluia, glória, será. Senhor. Irmãos, João, só um pouquinho. Glórias a ti, irmãos. Eu tenho um grande carinho pela obra de Deus, irmãos. Eu tenho um amor pelos membros da igreja. Eu tenho um amor pelas vidas, irmãos. Não estou mentindo, não estou contando uma história, não, irmãos. Eu renunciei passeios, uma praia, para atender pessoas que vinham na minha casa de noite, que estavam com problema de cheio de passear.
E se for o caso, eu deixo, irmão, mas eu quero estar na presença de Deus. É crédito com Jesus Cristo. Glória, Senhor. João 6:53. João 53, do versículo até o 57. Glórias a Ti, Senhor. Às vezes, irmão, a gente se atrapalha um pouco. Né? Mas eu quero dizer assim para vocês que não importa do jeito. Eu sei que eu tenho um linguajar, não falo as palavras direito, mas essas que Deus escolhe. Porque talvez aqueles que têm inteligência, que são capacitados, mas eles não querem fazer a vontade do meu Deus. Mas eu não importo. Nem dizer, irmãos, não importa, né, irmão? Importa que Deus usa a nossa boca. Aleluia. Glórias a Ti. Laraia. Irmãos, eu quero falar aqui. O Senhor trouxe no meu coração, quero falar essa palavra. Não tinha escolhido. João 6:53, irmãos, como é bom a gente participar da Santa Ceia do Senhor, irmãos. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, é um alimento espiritual para nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, que aquele que não comer do corpo de Jesus Cristo, não beber do sangue dele, não tem parte com ele, irmãos. Ali a gente sempre fala, acho que é 1 Coríntios, né? 11, que fala da Santa Ceia, mas aqui é em João. O irmão já colocou ali, né? Irmãos, prestem bem atenção, se for possível, até olhem os olhos ali. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, irmãos. A vida eterna, que participa da Santa Ceia, come do corpo de Jesus Cristo, bebe do sangue dele, tem uma vida eterna, né? E eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, nós permanecemos em Jesus e Jesus em nós. Como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então tem que se alimentar da Santa Ceia dos irmãos, né, irmãos? É necessário os crentes sempre estar preparados, irmão, para participar. Às vezes você não participa, mas você não sabe que você está perdendo, né, irmãos? Sabe que está perdendo, né? Sempre está preparado. Eu, por esses 28 anos que eu sou evangélico, uma vez que eu não participei de uma Santa Ceia, nem tinha feito um pecado, porque a mulher veio ali e falou, a missionária veio e falou, por que isso não foi? Eu contei, ela disse, meu Deus, por causa disso você poderia, mas como eu era obediente ao pastor, né, e eu achei que eu tinha desobedecido ele, não quis participar da Santa Ceia, né? Glória a Deus. E agora aqui na frente Deus tem Apocalipse 3 e versículo 5, irmãos. Aqui Deus tem promessas para você, aqui nesse mundo e no outro mundo, irmãos. Dizer para vocês que a gente nunca está preparado para a morte, né, irmãos? Mas se a gente saber que se uma família da gente morreu salvo, tem que dar glória a Deus, né, irmãos? Apocalipse 3 e versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, irmãos. Aqui a palavra de Deus diz para mim nesta noite. Não desiste dos caminhos do Senhor. Mesmo que venham as lutas, dificuldades, os problemas, mas não largue, vocês vão passar glorificando o nome do Senhor Jesus. Jesus vai dar força para vocês. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer, o dia quando nós partir, Jesus vai trocar nossas vestes, o nosso espírito vai ser vestido de vestes brancas, irmãos. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, um dia, se nós vencermos, porque
Eu conheço pastores, conheço bastante pessoas que tinham cargo na igreja, que hoje já não são pastores mais, não venceram as lutas. Eles largaram. Mas um dia Deus vai cobrar deles. Nós não podemos largar da mão de Jesus Cristo, porque nós somos discípulos de Jesus. Os discípulos sofrem com Jesus e andam com Jesus. A multidão não, a multidão vem, recebe a bênção e vai embora. Mas os discípulos ficam, mesmo que aquela multidão vá embora, mas os discípulos não ficam 5, 10, 20, mas eles continuarão andando com Jesus Cristo. Os discípulos verdadeiros. Os discípulos verdadeiros não negam o nome do Senhor Jesus Cristo por nada desse mundo. Nada desse mundo. Satanás do inferno, ele se alegra tanto quando ele pode tirar um crente da igreja. Ele se alegra tanto quando ele pode derrubar um pastor. Mas não. Deus não dá um cargo, não dá liderança para um fraco e para um covarde. Ele dá para quem é forte, para quem vai e faz a obra de Deus, e ele não olha para lado nenhum, e olha para Jesus Cristo e ele vai. Aleluia, aleluia. Então, minhas palavras são essas, irmãos, mas eu quero que vocês se coloquem em pé, vamos orar. Vamos orar, eu conto com vocês terça-feira, sábado, vocês estarem aqui, e eu só quero dizer para vocês que quem vem para a igreja só tem a ganhar, quem ora só tem a ganhar, e quem sai dos caminhos do Senhor só tem a perder, irmãos, porque aquela luta que Jesus já tirou, volta de novo. A palavra de Deus fala, de novo. Senhor meu Deus, irmãos, você põe tudo no corredor.